Olá, no vídeo de hoje eu vou mostrar como eu fiz esse efeito aqui desse bannerzinho, que eu publiquei tanto lá no Insta como no meu Face, na fanpage. Ele tem uma sombrinha aqui no fundo, que parece que o papel está um pouquinho curvado, mas não, é só o efeito da sombra. Então eu queria mostrar para vocês essa dica de como fazer esse efeito aqui no Photoshop. Esse layout foi todo criado dentro do Photoshop e eu vou mostrar para vocês agora como fazer esse efeitinho aqui dessa sombra aqui no fundo. Vou vir aqui no meu Photoshop, em novo arquivo, novo. Eu vou criar dentro do 3600, como se fosse um layout mesmo de scrap, e 300 dpi, colocar OK. Ele vai criar aqui para mim um novo documento. Sempre quando eu vou trabalhar com sombras, eu crio um documento com fundo branco. Vou dar 2 cliques aqui para escolher uma cor. Vou escolher o vermelho, só para ele destacar aqui. Vou achar minha ferramentinha aqui de formas geométricas. Ela está aqui. Vou clicar no retângulo, que é o formato que eu quero que fique o meu banner. Ele ficou um quadradinho aqui do tamanho que eu queria. Automaticamente, quando você cria um shape aqui, ele vai criar dentro de uma layer. Se não está aparecendo a ferramentinha de layer para você aqui na sua lateral direita, você tem que vir aqui em cima na barra de ferramentas em Windows, ticar a opçãozinha aqui Layers ou F7 do seu teclado, tá joia? Então, aqui eu já tenho aqui certinho dentro da layer. Eu vou dar 2 cliques aqui dentro da layer. Você pode notar que ela ficou azulzinha. Eu vou dar 2 cliques. E vou vir aqui na primeira opção em Drop Shadow. Eu vou vir aqui, aumentar a distância. Conforme eu for aumentando a distância aqui, vocês vão conseguir visualizar que a sombra ela vai aumentar, ó. Tá vendo? Ela tá aumentando aqui. Normalmente, as sombras, elas não são tão chapadas assim. Elas têm uma quebra de sombra, porque aqui, no caso, se eu deixar a sombra bem chapada na distância, ela vai ficar parecendo um outro elemento embaixo. Então, qual é a finalidade? De deixar mais próximo possível de uma sombra, de um elemento, de um objeto real possível. Então, eu vou deixar a distância, dependendo do ângulo que eu quero. Aqui eu posso trabalhar alterando aqui, ou alterando aqui, clicando aqui em cima do elemento e arrastando a sombra para onde eu quero. Eu vou deixar ela um pouquinho mais distante, só para eu poder mostrar para vocês aqui o tamanho dela, como ela muda. Eu vou aumentar um pouquinho aqui, deixar ela um pouquinho mais suave. Posso vir aqui na opção de opacidade, diminuir um pouquinho essa opacidade, tá? Dependendo do fundo também que eu vou estar usando, eu posso diminuir ou aumentar. Se for um fundo escuro, para que a sombra apareça, é interessante você deixar a sombra um pouquinho mais escura mesmo, tá? Vou voltar ela aqui onde eu quero que ela fique. Aumentar um pouquinho mais a distância. E aumentar aqui. Então, aqui eu deixei a opacidade 42%, o ângulo 29%, porque aqui o ângulo não vai influenciar muito, que nós vamos alterar. A distância eu deixei em 32 e o tamanho em 35. Vou dar um OK. Ele criou aqui dentro da layer, dentro da camadinha, o efeito de sombra. Então, nós vamos, aplicado aqui a sombra, nós vamos vir na barrinha de ferramentas em Layer, dar um clique em Layer Style e procurar aqui a opção Create Layer. Ele vai aparecer essa mensagem aqui para você. Você coloca OK. O que aconteceu? A sombra, o efeito de sombra estava nesta camadinha. Quando nós fizemos esse passo agora de selecionar, de separar a sombra da layer, do elemento, ela ficou abaixo. Então, agora a gente consegue mover
Com a layer selecionada, a gente consegue mover somente a sombra. Então, agora nós vamos dar um Ctrl T para selecionar. E quando você seleciona um objeto aqui, um elemento aqui dentro do Photoshop, ele vai aparecer aqui em cima na barrinha de ferramentas, essa opção para você modificar, para você transformar o estilo do seu desenho. Então, aqui eu vou clicar. Ele vai aparecer aqui uma caixinha de opções, a forma que eu quero, tá? Eu quero modificar, mas aqui eu vou modificar na mão mesmo. Eu quero aumentar esse cantinho aqui, eu quero subir ele um pouquinho. Eu quero subir esse cantinho para cá um pouquinho. Aqui o meio eu vou abaixar um pouquinho. Quero que fique bem sutil esse detalhe. Aqui a mesma forma. E aqui também. Vou dar um Enter. Posso dar um Ctrl T novamente. E ajustar mais um pouquinho, que eu achei que não ficou muito bom. Nesse elemento aqui de cima, nesse quadrado, ele está muito certinho. Então, eu vou dar uma ajeitadinha nele aqui também. Vou dar um Ctrl T nele. E vou fazer o mesmo processo. Vou clicar aqui na ferramentinha e vou modificar aqui ele um pouquinho. Vou voltar na camadinha da sombra, dar um Ctrl T novamente, vir aqui na minha ferramentinha de transformação novamente e diminuir um pouquinho a sombra para baixo, para que ela fique mais parecida possível com o efeito que eu quero, que é o papelzinho assim, que ele não tá colado, não tá certinho na base do de baixo. Feito isso, vou selecionar os dois com o clique do mouse e a tecla Ctrl do teclado. Selecionei. Com os dois selecionados, eu vou dar um Ctrl T. Vou vir aqui em cima, ele vai aparecer uma setinha aqui, ó, se eu quisesse aumentar para cima, ele ia aumentar, e vai aparecer uma setinha. Eu vou virar um pouquinho de lado. Feito isso, eu já posso trabalhar aqui com o texto que eu quero aqui no meu banner, ou posso vir também e colocar uma foto. Deixa eu ver se eu acho uma foto aqui para poder colocar, para a gente ter uma ideia. Deixa eu achar uma foto aqui. Vou abrir a foto. Dá um Ctrl A, um Ctrl C, que eu posso fechar. Deixar essa layer aqui de cima do quadradinho selecionada e Ctrl V. Ele colou aqui para mim. Aqui a foto, eu vou vir com as teclas Ctrl T para selecionar, as teclas Shift Alt e o clique do mouse para diminuir proporcionalmente. Vou vir aqui girar aqui no cantinho, ó, nota que a setinha ela ficou indicando que eu poderia virar. Vou arrastar aqui um pouquinho para o meio. Deixa eu girar mais um pouquinho. E ainda nessa layer da foto selecionada, eu vou vir com as teclas Ctrl Alt G e ela ficou aqui sobre aquele quadradinho que a gente tinha feito. Só vou dar uma clareadinha aqui na foto. Para clarear, tem vídeo aqui já no canal explicando como fazer, tá? E é isso. Parece que a foto... Deixa eu fazer um efeito aqui rapidinho. Parece que a foto, ela está tortinha em cima do papel, né? E aí você faz o trabalho que você quer aí dentro do layout. Eu gosto muito de fazer esse trabalho, esse joguinho de sombras, porque tem uma diferença enorme no resultado final de um layout, de um trabalho bem feito. Então, essa era a minha dica de hoje. Trabalhar com sombras e mostrar como foi feito uma parte do banner, uma parte do layout da minha promoção. Espero muito que você tenha gostado. Se gostou, curte. Não deixe de se inscrever no canal. Compartilhe com os amigos. Beijocas. Tchau!